Olá, eu sou a Carol, você está no Miscelânea Materna e nós vamos hoje conversar sobre meu filho não consegue ler, o que fazer? Então, eu tenho dois filhos, uma tem 2 aninhos e o outro tem 9 anos, que é o Rafa. E eu enfrentei esse problema com meu filho mais velho quando ele estava lá entre 4 e 5 anos de idade. Sempre teve muito pressão na minha casa sobre essa coisa do começar a ler, porque eu fui uma criança que li com 5 anos de idade, meu irmão foi uma criança que leu aos 5 anos. E a gente teve uma. Eu tive, ele não, porque são de pais diferentes, e eu tive um pai que era o tipo de pessoa que me levava para ver filmes legendados, mesmo eu criança, mesmo sem saber ler. E aquilo para ele era o estímulo que ele, porque eu era uma cinéfila, sempre fui apaixonada por cinema, então aquilo ele estava me dando um estímulo para eu ter vontade de aprender. Então eu era uma criança que ganhava muito coletânea, ele era evangélico, eu ganhava muitas coletâneas de historinhas bíblicas. E aí, em contrapartida, ele me dava gibis da Barbie. E eu não sei se vocês são da minha época, mas eram gibizinhos que vinham atrás uns encartes, que era Barbie e umas roupinhas que você decalcava do picote e colocava as roupinhas, trocava as roupinhas da Barbie. Então, aquilo era o estímulo que ele me dava. Ele me dava o gibi, junto com o gibi vinha essa cartilha, que vinha essa Barbie, essas roupinhas, juntamente com os livrinhos bíblicos e com os filmes legendados. Então, sempre teve muita pressão dentro de casa para que a gente lesse cedo. E quando meu filho tinha 5 anos de idade, eu fui chamada na escola pela professora para dizer que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo da turma. Ele era uma criança agressiva, ele era uma criança antissocial, ele era uma criança que não identificava uma letra A. Se tivesse só as vogais, ele não conseguia identificar o que era o A dentro daquele conjunto de vogais. E eu fiquei extremamente decepcionada comigo como mãe, mesmo achando que eu dava todos os estímulos do mundo em casa para que ele tivesse esse hábito, né, de leitura, porque eu sou uma leitora nata. Então eu me senti muito decepcionada comigo, eu fiquei muito preocupada com ele. E a professora, como a educação infantil não pode reprovar, né, eles não reprovam na educação infantil, a professora sugeriu que eu voltasse por minha vontade, para com que ele tivesse um ano mais proveitoso. E foi isso que eu fiz. E eu fiz isso 2 vezes. A segunda vez eu fiz quando ele estava no primeiro ano. E a professora também foi uma sugestão de uma professora, de uma outra escola já. Então era uma coisa que estava acompanhando o Rafa. E foi só quando essa outra professora me chamou que eu me desesperei, que eu fiz, não, eu preciso buscar ajuda. Tem alguma coisa de errado ele identificar uma letra A em um conjunto de letras. Porque ele já estava com 6, 7 anos. Então lá vai eu procurar uma ajuda. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava com esses programas do SUS, né? Que programas para crianças especiais, que você tem lá fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo. E foi nessa onda que eu achei uma psicopedagoga que me chamou para conversar e dizer: mãe, você já pensou em trocar o Rafa de horário na escola? Ele estudava pela manhã. E ela me perguntou a possibilidade de botar ele para estudar à tarde. Por quê? O ritmo das pessoas da minha casa, a rotina das pessoas da minha casa é muito noturna. Então, Rafael passou uma vida acostumado comigo saindo 5 da manhã para trabalhar. Então, eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, estudava de noite. Eu chegava 11 horas da noite. Quando era meia-noite, era a hora que a gente ia pegar no sono. Então, eu era uma criança que tinha um sono pouco, e aí ele não rendia de manhã. Ele estava sempre muito irritadiço. E aí foi a sugestão dela, né, que eu mudasse ele de horário. Eu não botava muita fé nisso. E que fizesse em conjunto um acompanhamento com ela lá nessa clínica. E ele começou esse acompanhamento com ela e ele tem um probleminha de uma trava na língua, então foi ela e o fonoaudiólogo. O que ele fez por um tempo, depois a gente mudou de clínica, foi para uma outra clínica, ele também fez por um tempo. Mas minha gente, saiu assim, o Rafa ia fazer 8 anos, isso ano passado, e estava no primeiro ano novamente em um outro colégio. E simplesmente um dia ele chegou em casa e leu uma palavra na televisão. E aquilo ali foi tão grande, sabe? Foi tão emocionante para mim que eu comecei a chorar. Porque ele saiu de uma criança que não identificava vogais básicas, A, E, para uma criança que estava lendo em coisa de 2, 3 meses. Ele estava menos irritadiço, menos estressado, menos antissocial. Ele estava fazendo amigos, ele tinha um melhor amigo. Então, meu filho demorou 8 anos para ter um melhor amigo, sabe? A maioria das pessoas já tem melhor amigo com 3, 4. E aí, a professora, quando eles fazem uma avaliação, né, de 3 em 3 meses na escola, ela me chamou para conversar. Olha, as notas do Rafa são essas, tudo nota alta.
e ele está desenvolvendo muito bem na leitura, só precisa praticar um pouco mais a caligrafia, porque ainda está um pouquinho falho, mas de leitura ele dá um banho nos meninos na sala dele. Existe o peso da idade, sim, porque o Rafael era um menino de 8 anos numa turminha de crianças de 6, então meio que ele era o líder da turma, né? Ele era o mais velho, e ele já vinha estudando aquele conteúdo antes, então foi só uma questão de absorver, né, o conteúdo que ele estava vendo novamente e aplicar. E aí ela sugeriu fazer um acompanhamento em casa com atividades, essas atividades que você acha em livrinhos, que você imprime pela internet, e foi o que eu fiz na época. Então, Rafael começou a ler ano passado, aos 8 anos de idade. Hoje ele está com 9, hoje ele lê de tudo. E para ele, assim, foi uma vitória, porque ele precisava de mim para assistir um filme com legenda, ele precisava de mim para conversar com os amigos no Minecraft. E hoje em dia ele faz tudo só. Ele sempre foi um menino muito independente. Hoje em dia ele está mais independente. Então, assim, eu estou muito aliviada em relação a isso. Eu sou muito tranquila. O meu filho é um menino que tira notas muito boas. E é mérito dele, sabe? Ele é muito esforçado. Ele não é o tipo de criança que para em casa para estudar. Dificilmente uma criança vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Mas ele é uma criança que é muito curioso, então ele presta muita atenção na sala de aula e sabe aplicar aquilo ali para a vida dele na facilidade incrível. E aí vamos conversar sobre as coisas que eu usava com o Rafa em casa para poder ajudar ele a evoluir. Ele tinha muitos desses livrinhos assim. Esse aqui foi o único que eu achei aqui embaixo, que é inclusive da minha filha mais nova hoje em dia. Mas ele tinha muito desses livrinhos. Esse aqui foi da Fisher Price, eu comprei por R$1,99. Esses livrinhos de caligrafia que você, esses caderninhos, né? Esses revistinhas de caligrafia que você acha em livraria, você acha em, como é, banca de revista. Que esse aqui é de números, porque para minha filha faz parte para a idade dela, para ela ir contornando as letrinhas, os números, mas existem para diversas faixas etárias e na frente dos livrinhos vem dizendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e por aí vai. Isso ajuda muito. Você fazer o que meu pai fazia, me dar gibis que sejam do interesse da criança, porque mesmo que ela não entenda aquilo ali que está escrito, ela vai criar uma simbologia para uma palavra, para um determinado contexto. Enfim, elas criam referências que ajudam a cabecinha deles a montar. E eu achei muito exercício da internet. Claro que como a internet tem muito material, você acaba pegando material demais e acaba confundindo o que você está fazendo. Então, o que foi que eu fiz? Eu achei um material, um compêndio de material na internet e eu comprei esse módulo, né? Esse módulo, vamos chamar de módulo, esse compêndio de atividades que você imprime em casa e você vai fazendo com a criança de acordo com o ano que a criança está. No meu caso, nesse caso, esse compêndio de atividades inclui atividades do 1º ao 5º ano. E eu já quis esse material completo para não ficar tendo que buscar na internet, vendo qual material melhor, vendo uma qualidade boa de impressão, porque na maioria das vezes era uma qualidade péssima que eu achava para imprimir. Então foi o que me salvou, foi o que salvou o Rafa. Então o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: cada criança tem seu tempo? Tem. Mas do mesmo jeito que as crianças desenvolvem de maneiras diferentes, elas também podem atrofiar. Então a gente tem que estar atento para saber como ajudá-los, né? Em que momento você deve procurar ajuda, se deve procurar ajuda, se você sozinho em casa você dá conta, se você precisa de um psicopedagogo, precisa ver uma questão de óculos. Eu já levei ele para oftalmologista achando que fosse uma questão de visão. Então você tem que sondar, você tem que conhecer teu filho e saber o que é que tá, qual é a problemática dele de aprender, né? Porque eu acho que a leitura é uma coisa que abre muita porta. Então toda criança quer portas abertas para ela. É um benefício você aprender a ler. Não é pra gente que é pai só, é pra eles também. Filmes legendados, jogos na internet, saber fazer as coisas sem precisar de pai e mãe, na cola. Enfim, é uma questão de interesse e eles são interessados. Às vezes tem esses bloqueios que precisa de ajuda e às vezes é só uma questão de tempo para ele começar a ler. É isso aí, galera. Me conta da experiência de vocês, porque se vocês chegaram até esse vídeo, provavelmente vocês têm um filho, um sobrinho na mesma situação. Quero saber. Beijos, até a próxima.